Boa noite a todos. É com prazer imenso que estou aqui novamente para falar um pouco dos ensinamentos de Jesus, né? Mas como é de costume, a gente costuma começar fazendo uma preparação, né? Conectando aqui com as energias. Então, aqueles que se sentirem à vontade, vamos fechando os nossos olhos, vamos nos conectando com os nossos mentores pessoais, nossos anjos da guarda, agradecendo a eles pelo seu trabalho intenso, seu trabalho diário, ao nosso lado, nos ajudando nos nossos problemas, nas nossas dificuldades. Vamos com eles até Maria de Nazaré, nossa mãe espiritual, pedindo para que ela nos envolva com seu manto de amor e de luz. Com Maria, vamos até Jesus, o nosso irmão maior, a quem agradecemos pelo seu Evangelho, pelo seu exemplo e por deixar este guia que nós tentamos seguir todos os dias. Com Jesus, vamos nos elevando até Deus nosso Pai e à frente dele, de joelho em espírito, agradecemos a tudo que temos e a tudo que somos e mais uma oportunidade de estarmos aqui aprendendo, ajudando o próximo, crescendo. E assim vamos louvá-lo com a prece que seu Filho nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixei cair nas tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Agora, fazer uns convites, né, aqui do centro. São 2 convites. Primeiro é para a pré-mocidade, indicada para jovens de 11 a 14 anos. O encontro acontece às quintas, das 20 às 21 horas. Né? E para evangelização infantil, que é sempre junto com a escola dos pais, né? A ideia é que os filhos eles tenham esse momento de contato com o Evangelho, os ensinamentos de Jesus, né? E ao mesmo tempo os pais também tenham esse contato, né? A aula é sempre igual dos dois, sempre o mesmo tema, né? Para depois também ter esse momento que eles podem conversar sobre o que foi discutido, sobre o que foi colocado nesse momento, né? Ele acontece ao sábado, das 9h30 até as 10h20. Aqueles que tiverem interesse, sempre tem mais informações na página do CIAC. E agora, realmente, falando do tema, ele é perturbações espirituais, atos e pensamentos atraem espíritos afins. Vigilância, que vocês podem encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, o item 81, e no Livro dos Espíritos, as perguntas 459 a 488. Para começar falando realmente do tema, é interessante a gente lembrar de que nós, depois que nós desencarnamos, né, depois que a gente deixa esse corpo material, nossas atitudes, nossos pensamentos, nossa forma de agir, de pensar, ela não muda muito. Né? Não é só porque a gente desencarnou que agora a gente vai virar santo, que a gente vai virar anjo. Né? A gente continua tendo as mesmas atitudes, a mesma forma de pensamento. E isso não é diferente para a maior parte dos espíritos que aqui estão conosco. Né? Esses espíritos encarnados que estão sempre ao nosso redor, eles também tiveram essa passagem aqui na Terra e eventualmente desencarnaram e estão aqui conosco. Né? E por causa disso, a relação que a gente tem muitas vezes, né, de encarnados com desencarnados não é tão diferente assim de encarnado para encarnado. Né?
E a gente vai vendo essa semelhança dos dois quando a gente vai estudando um pouco mais sobre isso. E a segunda frase, né, na verdade, do tema, já mostra um pouco disso. Né? Nossos atos e pensamentos atraem espíritos afins. Né? E se a gente parar para pensar nas nossas amizades, naquelas pessoas que temos mais proximidades, a gente vai perceber como nós temos muitas semelhanças com eles. Né? A gente tem normalmente comportamentos parecidos, formas de pensar parecida, uma moral talvez, uns valores parecidos, né? E no mundo espiritual é a mesma coisa, né? Os espíritos que se juntam a nós, eles também são atraídos por afinidade, né? Se a gente cultiva sentimentos positivos voltados para o bem, vem junto a nós espíritos que também têm essas intenções. Né? Se nossas atitudes são voltadas para o bem, se vem espíritos que também têm essas intenções, que querem fazer o bem. E da mesma forma, se a gente tiver atitudes que não são tão elevadas, também aproximam de nós espíritos que também têm essas tendências. Né? E, à primeira vista, né, só o fato de terem espíritos ou terem pessoas pode até parecer não tão ruim assim. Né? Mas é importante a gente lembrar que como a gente é influenciado. Né? Como a gente acaba se aproximando muito das pessoas, das atitudes das pessoas que a gente convive, né? Como a gente realmente acaba pegando um pouco, né? Da forma das pessoas pensarem, da forma dessas pessoas agirem. Então, à primeira vista, né, ao primeiro momento, se a gente for comparar encarnado com encarnado, né, as nossas atitudes e as atitudes dos outros é muito fácil de separar. Né? Isso, digamos assim, é como eu ajo, aquilo é como outra pessoa age. Né? Mas com o passar do tempo, com o convívio, vai ficando cada vez mais difícil. Né? Isso daí eu comecei a fazer porque a outra pessoa fazia, ou isso daí já era uma coisa que eu fazia antes? Né? E isso é pior ainda quando a gente começa a analisar a nossa relação de encarnado para desencarnado. Porque a gente não vê, né? A gente não percebe, a maior parte de nós não percebe, não vê esses espíritos. Né? Então essa influência é muito mais sutil, mas não quer dizer que ela não está presente. Quer dizer, então, que a gente tem que ser ainda mais vigilante e perceber com muito mais cuidado os nossos pensamentos, as nossas atitudes, porque essas influências elas estão presentes. Né? Apesar de parecer sutil, porque ela é muito mais colocando pensamentos, influenciando como nós sentimos, não quer dizer que são menos reais. Então, é realmente esse cuidado que a gente precisa ter de não nos deixarmos ser levados pelos pensamentos, pelos sentimentos. A gente sempre tem que ter o que o tema próprio diz, vigilância. Né? Vigilância nos nossos pensamentos, vigilância nos nossos atos. Mas, a gente também tem que tomar cuidado, né, de não terceirizar o problema. Né? Realmente a gente tem essas influências. Realmente, se a gente não toma cuidado, esses espíritos eles podem acabar influenciando tanto negativamente quanto positivamente. Claro que também, da mesma forma que tem as influências negativas, a gente tem as nossas influências positivas. Né? Mas, de qualquer forma, a gente tem que tomar cuidado para não terceirizar e dizer que a gente também só age mal porque nós estamos sendo influenciados por espíritos negativos. Não, isso daí não é meu, isso é que eu fui influenciado, isso daí é obsessor, isso daí a gente tem que tomar responsabilidade das coisas que a gente faz. Né? E claro que não estou dizendo aqui que não tem influência, não estou dizendo que não tem uma parte de, digamos assim, culpa, então, dos espíritos, das pessoas que convivemos. Mas, no fim, somos nós que vamos agir ou não. Né? E a gente tem todo o poder para não fazer as coisas. Por mais que
as outras pessoas, os outros espíritos queiram nos influenciar, se realmente a gente não concorda e não quer fazer alguma coisa, não tem como eles forçarem a gente. A gente sempre vai fazer aquilo que a gente acredita, né? Aquilo que a gente quer no fim, né? Então, é realmente esse nosso cuidado que a gente precisa ter, porque é muito fácil e é muito cômodo, né, a gente só considerar e só achar que todos os problemas eles são resolvidos tirando todas essas influências. Mesmo porque se a gente realmente quiser ser uma força movedora do bem, a gente quer ter uma boa influência e ser uma força positiva para o progresso da humanidade, a gente precisa ter esse esforço realmente, né, do nosso lado. Porque, primeiro, é a única coisa que a gente consegue controlar. Né? O que as outras pessoas fazem, o que as outras pessoas pensam, está fora do nosso controle. O que a gente realmente consegue e está dentro do nosso controle são as nossas atitudes. São o que a gente pode realmente mudar. Né? E segundo, que se a gente sempre for dependente, né, de todo o resto, todas as pessoas ao nosso redor fazerem bem, quer dizer que a gente no final está sendo carregado por tudo isso. Né? A gente não é realmente uma força positiva. A gente está só sendo deixado levar pela essa correnteza de mudança positiva. Então, no fim, a gente está só sendo ajudado. A gente não está ajudando, né? A gente não está ajudando nesse progresso. E é importante a gente se preocupar com tudo isso, né? Porque é realmente um objetivo que a gente precisa pensar, né? De ter, de a gente tentar se melhorar, né? E isso, claro, tem muito também a ver com o fato de como a gente avalia esses outros espíritos ao nosso redor. Né? Então, parte desse nosso movimento de tentar fazer melhor é tentar também olhar com mais compaixão com esses espíritos ou essas pessoas ao nosso redor que podem, digamos assim, dificultar, né, a gente de fazer algumas coisas, de olhar com mais tolerância, de olhar com mais caridade para eles. Né? É tão fácil a gente, primeiro, culpar, né? E segundo, só olhar esses pontos negativos sem levar em consideração que são pessoas como nós. Né? Eles têm seus pontos negativos, claro, assim como nós temos nossos pontos negativos, como nós temos nossas deficiências, como nós temos nossas fraquezas. Né? E eles também têm seus pontos positivos. Né? E pode, aparentemente, não conseguimos ver à primeira vista, mas não quer dizer que eles não estão lá. A gente não conhece as pessoas por completo. A gente não vê elas todo dia, toda hora. A gente não vê ela em todos os momentos para saber realmente todos os seus pontos, todas as suas qualidades, todas as suas características. Né? A gente não tem contexto do que levou ela a fazer algumas coisas. É fácil a gente julgar com tão pouco conhecimento das coisas. Né? E se a gente realmente parar para olhar, né, quantas vezes a gente também já não fez coisas que a gente se arrependeu? Né? E quantas vezes a gente faz algumas coisas que, olhando para trás, a gente gostaria de fazer diferente? Né? E a gente gostaria que as pessoas olhassem com compaixão, entendendo, né, que a gente falhou, que a gente tem as nossas dificuldades, a gente tem nossas deficiências, e por isso a gente deveria tentar fazer o mesmo para as pessoas, para os outros espíritos também, né, que estão conosco. Basicamente era essa mensagem sobre vigilância, sobre mudança, tentar mudar um pouco do comportamento que eu queria passar hoje para vocês. Então, como é de costume, vamos fazer vibrações que nada mais são que emanar pensamentos positivos. E então, aqueles que se sentirem à vontade, vamos fechando os nossos olhos, reunindo dentro de nós os melhores sentimentos de caridade, de fraternidade, envolvendo em muita luz o nosso planeta,
que passa por situação tão complicada, com muitos conflitos. Vibrando para todos os líderes desses locais, que eles tenham mais amor em seu coração, mais fraternidade, e percebam essa responsabilidade do papel que cumprem. Vamos também vibrando em especial pelo nosso país que nos acolhe, vibrando pelos seus líderes, que encham esse seu coração de muito amor, de muita fraternidade. E pedimos licença para vibrarmos pelas nossas famílias, vibrarmos pelos nossos amigos e, por fim, humildemente, vibrarmos por nós mesmos, que sempre continuemos tentando seguir da melhor forma o Evangelho que Jesus nos deixou. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado.